O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele disse: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar-se um pouquinho. Eu fiquei neste domingo profundamente chocado com a última frase do Evangelho. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Uma pergunta que fica martelando na cabeça da gente. E é também uma provocação, porque nos faz perceber a necessidade de rezar sempre, como o próprio Jesus disse, mas de unir aquilo que a gente reza com aquilo que a gente vive. E viver o que a gente reza e rezar o que a gente vive. Talvez seja exatamente esse o ponto principal deste Evangelho. Que a gente tenha que rezar e rezar sempre já é uma notícia que todos nós conhecemos. Agora, é preciso que a gente aprenda, de novo, e aprenda com Jesus, a viver o que rezamos e rezar o que vivemos. Porque tem uma certa, digamos assim, entre aspas, uma certa tendência do mundo onde nós vivemos, que uma coisa é a vida que temos, e outra coisa é aquilo que rezamos. Nós rezamos quando estamos na igreja, por exemplo. Nós rezamos quando nós somos motivados a alguma necessidade especial. Mas quando não estamos na igreja ou não somos motivados por alguma necessidade especial, a gente não reza. Não há uma distância entre a nossa espiritualidade e aquilo que a gente vive. E isso não pode terminar bem. Isso não pode terminar bem. Então é preciso fazer essa aproximação. A vida de oração precisa me levar a um comprometimento maior, sempre. A uma conversão mais profunda. A uma adesão a Jesus mais profunda. A minha vida de oração também precisa mudar aquilo de errado, as situações de pecado que existem dentro de mim. Porque o pecado não está fora, não vem de fora, é uma opção que eu faço. Como Jesus diz, que o que faz mal para o homem não é o que entra, e sim o que sai. As coisas ruins estão dentro do coração de cada um de nós.
Por isso nós precisamos de uma vida de oração autêntica, e a vida de oração autêntica deve levar-me a mudar. E é por isso Jesus ensina aos seus discípulos. Notem que a parábola de Jesus é dirigida para os seus discípulos. Porque Jesus não está aqui nesse texto falando para a multidão. Porque Jesus fala para os discípulos, Jesus fala para os apóstolos, Jesus fala para a multidão. Mas aqui ele está falando para os discípulos. Um grupo de pessoas restrita. Então, diante disso, é preciso que a gente compreenda. Nós precisamos fazer também esta experiência de rezar sempre, mas também de unir a nossa fé, como diz o final do texto, com a nossa oração. Porque, às vezes, eu tenho a impressão que a gente reza desconfiando que Deus não está escutando. Às vezes, para nós, vale aquele pensamento que tem a impressão de que quando reza, Deus coloca os dedos nos ouvidos e grita lá do céu, estou nem aí, estou nem aí. Porque parece que a gente reza e não vê resultado. Isso acontece com vocês também ou não? Você já passou pela cabeça assim, eu não vou rezar mais. Não estou vendo nada, não está acontecendo nada. Faz quanto tempo que está rezando? Vai 15 minutos. E já quer que aconteça. Em tão pouco tempo, sim. Não é assim que funciona. A oração não é uma chave que liga Deus lá e Deus realiza o que a gente precisa. Não. Isso é coisa de filho mimado. Deus não nos trata como filhos mimados. Deus nos trata como filhos. Ele nos educa. E de vez em quando ele nos corrige. Como a gente tem que fazer com os filhos de vez em quando. Tem que corrigir. De vez em quando tem que dar uns puxão de orelha, não tem? Ou não? E ainda que esse puxão de orelha seja só metafórico, que hoje não pode mais educar os filhos desse jeito, Se educar os filhos desse jeito é crime, não pode. Não pode bater no filho para educar, não pode. Os nossos pais podiam, mas nós não podemos. É engraçado, quando a gente passou por isso. Agora que chega a nossa vez de fazer, a gente não pode. Mas Deus nos educa, e uma forma profunda e significativa de Deus nos educar é justamente pela oração. Então a nossa oração é, sobretudo, caminho de intimidade com Deus, é caminho de amizade com Deus. É necessidade, sim, mas é também necessidade de amizade, de relacionamento. Por isso a fé tem que estar relacionada com aquilo que nós rezamos. Porque senão a gente vai logo se desesperar e não compreender a função da oração. E Jesus diz na parábola a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Rezar sempre e nunca desistir. Porque normalmente a gente tende, repito, a desistir facilmente. E nós vivemos num contexto de mundo que tende a separar a oração da vida, a vida da oração. Uma coisa é aquilo que eu rezo, outra coisa é aquilo que eu vivo. Muitas vezes a vida não tem nada a ver com aquilo que se reza, não houve mudança nenhuma. Se a oração não muda, é preciso contestar, é preciso questionar a que está rezando. Depois um outro ponto que me chama a atenção, a primeira leitura. Primeiro que Moisés é uma figura, assim, figura entre aspas, mas Moisés exerce um papel de intercessão diante do povo. Ele reza a Deus a favor do povo.
E este papel de intercessor de Moisés é uma figura, uma imagem apontando para Jesus, porque a intercessão verdadeira e profunda, e que o Pai não pode negar um pedido, é a intercessão de Jesus. E onde é que acontece a intercessão de Jesus? Onde é que Jesus reza? Se a gente for olhar o Evangelho, a gente vai ver que Jesus sempre, em todas as ocasiões, ele está rezando. Mas no tempo presente, onde é que Jesus reza? Qual é a oração de Jesus hoje? Ganho uma passagem para ir a pé para Bom Jesus de Pirapora. Quem acertar. Onde é que Jesus reza hoje? A missa. A missa é a oração de Jesus. Por isso a missa não é iniciativa nossa. E aquilo que Moisés fez para que o povo de Israel vencesse os inimigos, vencesse os amalecitas, Jesus faz na missa. Como é que fizeram para que Moisés, para que o povo vencesse, que Israel vencesse os amalecitas? Colocaram Moisés sentado numa pedra de braço levantado. Mas antes diz assim: Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina. Subiram. O verbo subir é característico de se buscar fazer a experiência de Deus. Quando se sobe a montanha, isso já no Antigo Testamento, onde foi que Moisés recebeu as tábuas da lei? Na montanha. Então o gesto de subir a montanha é gesto de fazer a experiência de Deus. A montanha é um lugar teológico, mas é também um lugar físico, mas um lugar teológico onde se faz a experiência de Deus. O gesto de subir demonstra que Moisés foi colocado como intercessor diante do povo para suplicar a Deus pelas necessidades do povo. E o braço levantado de Moisés, o povo vencia quando os braços de Moisés estavam levantados. De modo que, para que ele permanecesse com os braços levantados, colocaram ele sentado numa pedra, e Arão e Hur seguravam o braço de um de cada lado, levantando o braço assim. Imagina a dor que Moisés ficou. Quanto tempo Moisés ficou lá com o braço levantado? Porque ele não podia baixar, porque Arão estava segurando de um lado e Hur segurando do outro. Então, se ele abaixasse, o povo de Israel perdia. Se ele mantesse o braço levantado, o povo de Israel vencia. E o final diz que assim suas mãos não se fatigaram até o pôr do sol. Passou até o pôr do sol, o dia inteiro rezando com o braço levantado. E Josué derrotou Amaleque e a sua gente a fio de espada. Então o poder de intercessão dado a Moisés é sinal, é profecia da intercessão de Jesus. É Jesus que reza por nós, é Jesus que oferece a Deus a oração perfeita por cada um de nós. E o oferecimento desta oração é o que nós chamamos de missa. Porque, eu repito, a oração da missa é a oração mais perfeita, não porque nós tomemos a iniciativa. Em todas as outras orações que a gente faz, é nós que tomamos a iniciativa. Nós tomamos a decisão de rezar, e de rezar certas orações, e de rezar por quanto tempo. Na missa, não. Na missa, a iniciativa é de Jesus, a oração é de Jesus, a oração perfeita é a oração de Jesus. E nós, movidos pelo Espírito de Jesus, tomamos a decisão de vir para a missa. E quando nós tomamos a decisão de vir para a missa, nós estamos unindo a nossa pobre oração, a necessidade que nós temos de Deus, a oração perfeita de Jesus, e nos encontramos na missa, diante do altar, oferecendo a Deus o corpo de Jesus, o corpo que Jesus mesmo ofereceu no alto da cruz. Nós ofereceremos de forma não sangrenta
aqui no altar da Eucaristia, unindo a nossa oração. Por isso que a nossa oração, ela se torna ainda mais profunda e mais perfeita. E aqui vai por terra aquele pensamento: eu não preciso da igreja para rezar, eu rezo em casa. Eu rezo em casa. É verdade que se rezar em casa Deus escuta? Escuta, claro que escuta. Mas quando a oração é feita em comum, a oração tem mais força. E a oração feita em comum não é só feita junto com os outros, junto com esse que está sentado do seu lado, junto com esse povo que está aqui na igreja e com as pessoas que estão em casa rezando conosco pela internet. Isso também. Mas mais ainda é a oração feita com Jesus. Com Jesus. Como o padre oferece na hora do ofertório: por Cristo, com Cristo e em Cristo. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Assim deve ser a nossa oração. E é somente assim que a gente vai perseverar na oração. A gente vai rezar sempre. Porque se não for assim, e se a gente não fizer sempre esse desafio de superar o nosso egoísmo, a gente não reza. Ou vocês têm vontade de rezar sempre, todos os dias? Tem? Eu não tenho vontade de rezar todos os dias, eu confesso. Tem dia que eu rezo sem vontade. Mas tem que rezar. Porque minha avó dizia que quem não reza vira bicho. Eu tenho medo de virar bicho, então tem que rezar. Mas Santa Teresa diz mais bonito. Santa Teresa diz que quem não reza erra o caminho. Quem não reza erra o caminho. Como comentavam os padres da igreja, dizia que a natureza do peixe é nadar, a natureza da ave é voar, e a natureza do cristão é rezar. Olha, você já até sabe já. É rezar. Mas não é rezar somente para cumprir uma obrigação. É rezar com a certeza de que nós estamos unindo o nosso coração e a nossa oração à oração de Jesus. A oração de Jesus é perfeita, a oração de Jesus é agradável ao Pai. E quando a gente une a nossa pobre oração, a nossa humilde prece, à oração de Jesus, a nossa oração também se torna uma oração agradável a Deus. E aqui uma última observação. Já aconteceu de você estar rezando e você se distrair com pensamentos que não tem nada a ver com a sua oração? Aconteceu isso com você já ou não? Eu pensei que era só com o padre que isso acontecia. E você fez o que quando isso aconteceu? Parou e começou de novo. Pois bem, uma dica para você aprofundar e aproveitar melhor isso. Se isso acontecer durante a sua oração, normalmente é quando a gente está rezando o terço. Raríssimas exceções, mas normalmente é quando a gente está rezando o terço. A mente da gente está pensando um monte de coisa que a gente tem que fazer. A gente está lá: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Amanhã eu tenho que ir na mitra levar aquele documento para o escritório. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Eu tenho que pedir para o tesoureiro pagar a conta daquele boleto que vai vencer terça-feira. Rogai por nós pecadores agora e na hora. A mente da gente vai divagando. Então, aprendi uma maneira de mudar isso, de não se distrair durante a oração. Vai lá a dica. Se você quiser usar, use. Pode usar sem direitos autorais, não tem problema. Então, se você estiver rezando e começar a pensar em coisas que não tem nada a ver com a sua oração, coloca o seu pensamento em oração.
traduz aquilo que você está pensando com palavras, diz em voz alta o que você está pensando e coloca nas mãos de Jesus e diz para o Senhor assim: Senhor, eu não sei porque eu estou pensando isso agora durante a oração, mas eu gostaria de oferecer-te este pensamento, colocar-te nas tuas mãos, para que este pensamento se transforme diante de ti em oração, neste momento. Você tem que verbalizar em voz alta. Mas eu vou falar isso em voz alta lá em casa, vão achar que eu estou... Turma que acha o que quiser. Você está rezando. Então, se preocupar se falar que você não está bem da cabeça, você não tem problema. Você está rezando. Você está diante do seu Senhor. Você está diante do seu Deus. Transforma aquele pensamento que você teve naquele momento em oração. Se aquele pensamento era fuga, se você estava pensando aquilo porque você não queria enfrentar, você transformou a sua fuga, a sua distração numa oração. Mas é preciso verbalizar. Segundo, se aquele pensamento errado que você está tendo, ou diferente da sua oração, é uma tentação, porque o tentador pode soprar coisas, para desviar a gente da oração também. Então, se é o tentador, é fácil de você identificar. Você reza aquele pensamento em voz alta diante de Jesus. O tentador não resiste à oração. Então, se é uma fuga, você retoma para a oração e transforma o seu pensamento em oração. Se é uma tentação, o tentador foge, porque ele não suporta a oração. Então, reza, coloca diante de Deus aquele seu pensamento e permanece rezando, continua rezando, porque é nessas horas que a gente costuma deixar de rezar, porque a gente desiste, porque a gente acha que aquelas coisas estão nos distraindo e que Deus não está ouvindo a nossa oração naquele momento, porque a gente estava rezando. Então, coloca o seu pensamento, coloca a sua oração, coloca para fora o que você está pensando e transforma o seu pensamento em oração. Se for distração, você volta para a oração. Se for tentação, o tentador sai correndo de você, porque ele não suporta a oração. É por isso que a gente vai sempre postergando, por isso que a gente vai sempre empurrando para amanhã a nossa oração, porque é também um combate espiritual. O demônio sabe o perigo que é uma pessoa quando reza. Ele sabe. É nós que muitas vezes desconfiamos se nós temos ou não temos força. Agora, repito, faça isso com a consciência de que você está unindo a sua oração à oração de Jesus. Unindo. E você não está fazendo isso porque você deseja alguma coisa, porque você quer receber alguma coisa de Deus. Porque quando a gente passa por necessidades, quando a gente passa por algum sufoco, quando a gente não sabe mais o que fazer, a gente reza, a gente pede para a turma rezar, a gente faz novena, e faz penitência, e faz jejum, e reza. Faz novena para Santo Expedito, faz novena para Santa Rita, faz novena para Santa Teresinha, para São José, ou não. Isso tudo é importante. Mas a gente não pode ter essa disciplina só quando a gente precisa de alguma coisa. A gente precisa ter essa disciplina para crescer na amizade com Jesus. Deixa eu perguntar para terminar. Quanto tempo faz que você reza? Eu nem estou perguntando se você reza. Eu já estou pressupondo que já faz tempo que você reza. Quanto tempo faz que você reza? 30 anos? 40, 50, 60, 10, 15. Desde que você começou a rezar, onde você é mais parecido com Jesus? Desde que você começou a rezar, onde você é mais parecido com Jesus? Durma com esta pergunta.
Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,